Olá a todos. Vamos hoje continuar nosso estudo. Vou pedir para minha amada esposa Jéssica fazer oração. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai Celestial, queremos te agradecer, Senhor, por esses momentos de estudo da Tua Palavra. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados e te pedir o Teu doce e maravilhoso Espírito Santo para que possamos ler, entender e colocarmos em prática a Tua verdade. Dás o Teu amor e graça em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o último verso que nós estudamos no último vídeo, nós comentamos, foi ele de Gênesis, né? Terminamos o livro de Gênesis na parte dos olhos. Vamos ver agora Êxodo 12, 36. Vai ter essa palavra hebraica na concordância Strong H 5.869. Eian. Então vai lá. Êxodo 12, 36. Diz: E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e esses lhe davam o que pediam, e lhe despojaram aos egípcios. Muito obrigado. Então veja só. O Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. Então os egípcios olharam para o povo com misericórdia, com benevolência. Até ali eles tinham ódio, eles olhavam com muitas vezes raiva, medo, não sei, coisas ruins assim. Mas nesse momento eles chegaram assim, eles olharam, não, eles não têm nada, coitadinhos, eles, ou assim, nossa, vamos dar o que a gente tem aqui porque Deus tem usado esse povo, Deus tem libertado eles, tem feito milagres, maravilhas, então vamos dar o que a gente tem aqui porque a gente não quer se encrencar com eles. Então, deu graça, então eles tiveram esse pensamento benévolo de ceder ao pedido. E aí, davam o que pediam. Então, eles pediam, eu quero os anéis, eu quero as pulseiras, eu quero o que eles tinham de valor, de joias de ouro e tal. Eles despojaram. Esse despojar era a palavra usada quando tinha uma guerra. E aí, depois que um exército vencia o outro, o vencido, então, muitas vezes estavam lá só os corpos dos soldados, ou até mesmo as pessoas que ainda sobraram vivas, eles tiravam todos os bens daquelas pessoas, as espadas, os escudos, a comida que eles tinham, as joias, o que quer que eles tivessem, eles despojavam. E aí levavam como troféu, como nos despojos. Então, esse graça aos olhos, a maneira como eles olhavam, a maneira como eles pensaram, julgaram e levou a eles a agirem de uma seguinte forma, de uma seguinte maneira. Então, o que estava por trás do pensamento? E olha isso, que foi Deus que deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. Então, Deus trabalhou no coração dos egípcios para que eles tivessem um olhar favorável, que eles pensassem coisas da maneira mais propícia, mais favorável. E Deus tem esse poder de influenciar. E, claro, respeitando a liberdade, mas Deus aqui, ele agiu. Porque por muito tempo eles não foi respeitada a liberdade dos egípcios, dos judeus. Eles foram escravizados. Então, nesse momento, Deus fez um trabalho oposto. É como se ele forçasse as pessoas a agirem dessa forma. Deus deu ao povo. Mas ele faz isso de uma maneira muito sábia. Por quê? Porque Deus não é um Deus que pegue e gosta de obrigar as pessoas a fazer e tal. As circunstâncias levaram o povo a fazer isso e Deus trabalhou, entende? Então, o trabalho de Deus ele é muito, muito sábio. Deus não pega e vai agindo assim de maneira. Não, ele vai... E, claro, o inimigo de Deus, Satanás, ele também tenta fazer dessa forma, só que quando chega um ponto ali que ele tem um espaço, ele já pega e força e obriga. Mas Deus é diferente. Deus ele tem poder, capacidade de fazer isso. Mas ele restringe seu poder, a sua capacidade em amor, em respeito às suas criaturas. Né? Mas chega a um ponto que ele tem as situações em que ele age de uma maneira mais... Né? E também de forma de justiça. Né? Assim como eles fizeram, eles receberam. Então, de uma ou de outra forma, o texto ele diz que Deus deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. Então, Deus colocou algo bom nos olhos dos egípcios, favorável ao povo de Israel. Então, esse amor, essa
benevolência, isso é algo que vem de Deus. Não era algo que os egípcios pediram, mas Deus colocou em benefício dos judeus. Entende? Então, quando Deus coloca, é sempre algo bom, benéfico. Quando Deus retira o bem dele, as pessoas naturalmente fazem o mal. Muitas vezes na Bíblia, pelo fato de Deus retirar o bem dele, a maneira que é escrita é como se Deus estivesse colocando o mal no coração da pessoa. Mas não é algo diretamente Deus que coloca o mal, porque Deus a ninguém tenta. Mas Deus, retirando a sua bondade, ele deixa aquela pessoa, como eu posso dizer, seguir a tendência natural dela mesma. Então, Deus, ele toma responsabilidade por algo que ele fez. E, claro, a pessoa tem a responsabilidade dela também. Né? Mas Deus é o exemplo máximo, né? De alguém que toma responsabilidade sobre si de coisas que ele não é culpado. E Jesus demonstrou isso na cruz. Então, aqui, uma pequena digressão ao estudo, comentário a respeito desse tópico. O próximo texto agora é Êxodo 13, versos 3, 7 e 9. Vamos ver, 13 e 3. E Moisés disse ao povo: Lembrai-vos desse mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com a mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. O verso 7 agora. 7 dias se comerá pães asmos, e o levedado não verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. E aí o verso 9 agora. E te será por sinal sobre a tua mão, e por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Muito obrigado. E olha só, a palavra aqui, né, o verso principal é o 9, que vai dizer, e te será por sinal. Então, Deus deu essa instituição da Páscoa, e era para eles falarem aos filhos, e essa lembrança do que Deus fez, da maneira como ele agiu, seria por sinal sobre a tua mão, por lembrança entre os teus olhos. Então, como que uma festa vai ser um sinal na mão ou uma lembrança entre os olhos? É a mesma palavra ali, os olhos. Mas a linguagem simbólica, ele explica. Ó. Ele fala, sinal e lembrança para que a lei do Senhor esteja em tua boca. Porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Então era para eles fazerem o que Deus estava pedindo, com a mão, no caso, esse ritual, a preparação de tirar todo o fermento, fazer os pães ázimos, sacrificar o cordeirinho no dia ordenado, pegar o sangue, passar no umbral da porta, preparar com ervas amargas, todo o ritual da Páscoa, eles deveriam fazer e ensinar os filhos e dizer por causa disso, porque Deus um dia nos libertou do Egito, a gente era escravo e tudo mais. E aí, olha só, lembrança entre os teus olhos. Então, os olhos aqui são colocados como um símbolo da nossa memória. Lembrança entre os teus olhos. Daquilo que a gente vê, daquilo que a gente viu no passado, daquilo que a gente sentiu, experimentou. Então, toda essa memória, toda essa a parte da razão para que a lei do Senhor esteja em tua boca, ou seja, tem que estar na nossa mente, entre os olhos. Então aquilo a gente tem que estar vendo e tem que estar gravado na mente, para que daí então venha o que a nossa fala esteja conectada com o que Deus quer que esteja na nossa mente. Então está tudo interligado. Os olhos têm esse símbolo, essa conotação espiritual do nosso discernimento, da nossa razão, do que a gente viu, do que a gente sente, do que a gente aprendeu, de tudo que é processado na nossa mente. É algo muito interessante. A principal avenida da alma, o principal meio que nós obtemos informações é a visão. É o mais complexo, é o mais que exige mais do cérebro para conseguir processar, é a visão. E é o que mais nos influencia para o certo ou para o errado. É o que mais revela o que está no nosso coração. Por isso que Jesus lá vai dizer, a lâmpada do corpo são os olhos.
Continuando agora, os versos 15 e 16, também de Êxodo 13. Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito do animal. Por isso, eu sacrifico ao Senhor todos os primogênitos, sendo machos, porém todos os primogênitos de meus filhos eu resgato. O 16. E será isto por sinal sobre tua mão, e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Novamente, era para ser algo para mudar a maneira como eles viam, pensavam sobre as coisas. Isso deveria estar gravado na mente deles, deveria influenciar a maneira deles agirem, deles pensarem, deles olharem as coisas. A lei de Deus, ela é expressa nesse ritual. O amor de Deus é expresso nesse ritual, porque um cordeiro foi morto para livrar a morte que eles mereciam a morte. E aí Deus disse, olha, todo primogênito é meu. Todo vai ser sacrificado. Mas haverá um resgate. O de vocês não vai morrer. O primogênito dos filhos de Israel não vai morrer. Não é porque Deus não gostava dos egípcios, daí Deus matou os primogênitos do Egito, agora Deus gostava de Israel, por isso que ele... Não. Mas Israel foi o único povo que aceitou. E com dificuldade, com altos e baixos, e com rebeliões, e com um monte de erros, sim. Mas o único povo que chegou e aceitou a Deus como Deus deles. Deus verdadeiro, né? Jeová. E aí, quando eles aceitaram Deus, aí eles fizeram esse pacto com Deus. Aí Deus pôde, então, salvá-los. E aí ele disse, é por causa da intervenção de Deus, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é que houve esperança de salvação. Mas ele disse, vocês também, primogênitos, vocês também merecem morrer. Assim como os do Egito. Vocês só estão vivos por causa do meu amor, da minha misericórdia, do meu sacrifício por vocês. E essa é a lei do amor, essa é a lei que Deus revela aqui. É uma lei que é justa, que ela não vai pegar assim, vai perdoar todo mundo, a pessoa tá vendo tudo errado, não quer saber, não, dá um jeito de salvar, não. E também não é uma lei que abandonar porque você pecou, porque você errou, agora tchau, não gosto mais de você. Não, é a lei do amor e da justiça combinados. Então aqui, esse ritual, essas festas demonstravam o amor de Deus, e Deus queria que isso estivesse gravado na mente deles. Vamos ver agora... Bom, na verdade, vamos encerrar por aqui o estudo, porque já teve bastante detalhe a mais nesses versos. E aí, no próximo estudo, nós continuamos. Que Deus abençoe cada um. Vamos orar para encerrar. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade de aprender um pouco mais a respeito da Tua lei, um pouco mais da importância de nós cuidarmos dos nossos olhos, que vemos, que pensamos, como interpretamos as coisas. Por favor, seja aquele que põe coisas boas no nosso coração, que venhamos a te pedir e a clamar pela tua intervenção, porque quando o Senhor intervém, o Senhor nos salva e nos liberta. Quando nós não buscamos a ti, nós fugimos e rejeitamos o teu chamado, rejeitamos te seguir e te obedecer, só trazemos miséria. E a destruição que é natural, os nossos pecados vêm, e as coisas ruins vêm, mas é consequência do nosso afastamento de ti. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a aceitar a salvação que o Senhor nos propõe hoje, a escolher a vida e a receber de ti o teu Espírito, para nos transformar a tua imagem e semelhança, a escrever a tua lei na nossa mente, que as nossas mãos estejam fazendo. Ajuda-nos a entender, na sequência dos próximos estudos também, o real sentido bíblico dos olhos, da visão espiritual. Fica conosco, eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Que o Espírito Santo esteja guiando cada um. Bom dia a todos.